Salve, salve, terceirão! O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos na nossa apostila 11, unidade 31, Comércio Global, falando hoje sobre setores da economia. Nossa aula 13. Nós estamos nesse volume 11, como eu já falei algumas vezes, dando continuidade aos nossos estudos sobre globalização. Então já falamos acerca de alguns aspectos importantes, né, da economia, dos fluxos de produtos, de mercadorias. E só para relembrarmos os temas da última aula, onde trabalhamos a classificação dos países e também alguns indicadores socioeconômicos relacionados à economia, sociedade. Hoje falaremos sobre esses setores de atividades. Vamos nessa? Aqui não, neném! Ok, ajustando aqui o nosso material na página 20. Terceiro setor. Veja bem, eu só adianto para vocês para que a gente não confunda, né, as atividades econômicas que são também desenvolvidas nos setores primário, secundário e terciário, que também são setores econômicos. Aqui é uma outra proposta, né, de classificação desses setores da economia. Contribuir para a redução das diferenças socioeconômicas existentes entre as diversas regiões do mundo ou mesmo de um país é um dos principais objetivos das instituições que compõem o chamado terceiro setor. Em relação à forma como a sociedade é constituída, está organizada, convencionou-se diferenciar três setores: o chamado setor público ou estatal, que corresponde aos órgãos de administração pública e empresas que pertencem ao Estado. Os trabalhadores empregados nesse setor são considerados funcionários públicos, pois prestam serviços à sociedade. Esse é o primeiro setor. O setor privado ou empresarial, referente às empresas de iniciativa privada que atuam no mercado. Nesse setor trabalham os empresários e os funcionários da empresa, bem como os prestadores autônomos de serviços para empresas e pessoas. Esse é o chamado segundo setor. Já o terceiro setor é aquele correspondente às atividades que não têm fins lucrativos e que estão associadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas em diversas áreas, como ambiental, saúde, cultural, entre outras. Uma vez caracterizados esses setores, eu reforço, é importante conhecer quem forma. O primeiro setor é, portanto, aquele que a origem e a designação dos recursos são públicos, sendo de responsabilidade do Estado, cuja preocupação deve ser fundamentar nas questões sociais. Tudo que é provido pelo setor público faz parte do primeiro setor. O segundo setor é o privado. Dessa forma, a aplicação dos recursos é revertida em benefício próprio de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma família. O foco do terceiro setor é buscar diminuir, minimizar os problemas sociais, principalmente os relacionados à qualidade de vida e às questões ambientais. Exemplos: as ONGs, as organizações não governamentais e outros tipos de instituições filantrópicas que se enquadram aqui nesse chamado terceiro setor. Setor público é o primeiro setor, o setor privado é o segundo setor e o terceiro setor é esse setor, né,
que visa reduzir as diferenças socioeconômicas, que corresponde às atividades sem fins lucrativos. Nesse terceiro setor, encontra-se, portanto, as instituições não governamentais sem fins lucrativos, criadas com o intuito de atenuar problemas sociais, como a dificuldade de acessos a recursos médicos, educação, moradia, bem como propor alternativas de trabalho e de formas de economia sustentável, ou ainda conciliar preservação da cultura e desenvolvimento das comunidades tradicionais, fortalecimento de princípios democráticos, entre outros exemplos. Estas instituições, tais como fundações, associações e as organizações não governamentais, as ONGs, produzem bens e serviços destinados à população. Organização da sociedade civil de interesse público. Quando uma ONG cumpre determinados requisitos previstos em lei, ela pode se cadastrar com o poder público e receber o certificado de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o que regulamenta oficialmente suas atividades. As pessoas que atuam nesse setor são remuneradas pela própria empresa, como na iniciativa privada. A instituição, contudo, não objetiva a obtenção de lucros e, por isso, capta recursos vindos do setor estatal e privado para se manter e remunerar seus colaboradores. É um caso específico aí dentro do terceiro setor, com algumas especificidades. Movimentos sociais. Movimentos sociais são ações coletivas conduzidas por um ou mais grupos organizados que almejam mudanças sociais, como melhorias de condições de vida, de direitos humanos e outras questões diversas, como ligadas à fome. Estamos vivendo recentemente essa recente onda, global de movimentos sociais contra preconceito, por exemplo. As organizações não governamentais, como os movimentos populares e sindicais, estão ligadas à coordenação dos principais movimentos sociais no Brasil e no mundo. Na conferência Movimentos Sociais Atuais na Rússia e no Mundo, Atividades Humanas e Politização, realizada em junho de 2015 em São Petersburgo, por exemplo, foram debatidas algumas questões que envolviam as reflexões a seguir. Como uma pessoa comum pode se tornar um ativista político ou social? Sob quais condições iniciativas pequenas e locais podem se transformar em importantes movimentos sociais? Mobilizações sociais são importantes formas de combater movimentos como os de terrorismo ou de nacionalismo reacionário? Tais questões denotam a presença de outro ideal de globalização, o da justiça social, pelo exercício dos direitos humanos, enfim, por melhores condições de vida das populações do mundo. Conheça a seguir os principais movimentos sociais do atual século. A gente percebe bem que nessa parte do nosso conteúdo sobre os nossos estudos de globalização, nós temos aqui muito presente a questão humana. Estamos falando recentemente dos indicadores socioeconômicos e agora de movimentos sociais, dos setores da economia da qual o terceiro setor está ligado diretamente à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, é a dimensão da globalização a qual tanto se refere, ou melhor, se referia, Milton Santos, uma globalização mais humana, voltada para o social, para as pessoas, não para o capital. Movimentos anti-globalização e contra as desigualdades sociais e econômicas. Com destaque para o protesto em Seattle, Estados Unidos, contra a reunião da Organização Mundial de Comércio em 99, houve uma série de ondas de outras manifestações por conta da realização do Fórum Econômico Mundial, o qual reúne em Davos, na Suíça, líderes da economia mundial. Um dos mais
celebrizados movimentos anti-globalização foi o Fórum Social Mundial, organizado em Porto Alegre em 2001, que agrupa anualmente milhares de ativistas pertencentes a uma diversidade de lutas e organizações. Em 2011, no Distrito Financeiro de Manhattan, em Nova York, realizaram-se os protestos denominados Occupy Wall Street, não sei se é bem essa pronúncia, perdoem o meu inglês, contra a desigualdade econômica e social, a corrupção e o papel de instituições financeiras e grandes corporações no cenário político-econômico dos Estados Unidos. Movimentos pela democracia. Movimentos como os que levaram por meio das redes sociais milhares de pessoas às ruas para protestar contra a recessão econômica e as formas de opressão de seus governos ditatoriais na Tunísia, no Egito, na Líbia, no Iêmen, no Bahrein e na Síria, principalmente entre 2010 e 2011, e que, em seu conjunto, ficaram conhecidos como Primavera Árabe. Em 2014, estudantes chineses realizaram o Occupy Central, chamando pela democracia em Hong Kong. Movimentos anticonsumistas. Desculpa a minha falha. Movimentos anticonsumistas, contrárias ao padrão de consumo e ao excesso de lixo produzido. Várias organizações têm realizado movimentos e, ao mesmo tempo, proposto formas alternativas de produzir e consumir. Foram iniciados no Canadá e a adesão a eles tem crescido em várias partes do mundo. É o caso do movimento Dia Mundial Sem Compra, que funciona como uma reflexão sobre o consumismo, levando as pessoas a perceber a necessidade de consumir menos, reciclar mais e proteger o meio ambiente. São várias as temáticas envolvidas nesses movimentos sociais. E vivemos, pessoal, como disse agora há pouco, uma onda muito grande, muito forte de movimentos sociais em todo o mundo. Acredito eu, inclusive, que os últimos acontecimentos aí nos Estados Unidos, no mundo, têm grandes chances de serem cobradas nos vestibulares, no Enem, em provas futuras. Movimentos ambientalistas. Os movimentos ambientalistas têm feito alertas importantes e contribuído para algumas mudanças de hábito e de forma de consumo. Questões como derrubada das florestas, processos de desertificação, vazamento de óleo, aquecimento global, extinção de animais, lixo nuclear, além de outros temas que afetam a população mundial, têm motivado uma série de protestos. Movimentos em defesa dos direitos humanos, da diversidade cultural, das minorias étnicas, etc. Acontecem em diversos países, na divulgação e luta pela defesa de nações destituídas de estados, como os palestinos, os curdos, os tibetanos, etc. Também são organizados como forma de ajuda humanitária, pelo direito de manifestações culturais, como as dos povos ciganos, pela igualdade de direitos, em que se enquadram movimentos feministas, dos direitos da infância, da consciência negra, etc. No Brasil, os movimentos sociais se projetaram a partir da década de 60. Entre os principais destacam-se o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o Movimento Negro Brasileiro, a União das Nações Indígenas. Podemos observar atualmente uma dinâmica dos movimentos sociais, os quais se organizam para discutir
questões de igualdade de direitos de gêneros, transparência política, fiscalização das contas públicas, entre tantos outros temas em que a sociedade se mobiliza e, principalmente com o uso de redes sociais, se organizam, se mobilizam e se fortalecem nesses movimentos sociais pelas mais diferentes e humanas causas. E importante, como eu disse anteriormente, que o nosso texto de apostila também apresente essa face, essa vertente da globalização, né? Aquela mais voltada aos aspectos humanos, sociais. Seria um modelo de globalização mais indicado, mais democrático, mais social, mais humano. Pesquisem, leiam, tragam pra gente temas relacionados a essa discussão, para que a gente possa juntos nos nossos encontros semanais, aí nas nossas aulas ao vivo, enriquecer melhor o nosso debate e o nosso aprendizado. Claro, vai ficar sempre a dica das atividades na apostila, no CA, para reforço, aprofundamento dos temas, ok? Eu vou deixar aquele recado de sempre. Beijo no seu coração. Fui!